Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, terça-feira, 8 de outubro de 2024. Que tenhamos um dia muito abençoado sobre a graça e a paz do Senhor Jesus. E nós voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Evangelho de Lucas, capítulo 16, eu convido a abrir a sua Bíblia e a acompanhar esta leitura da palavra de Deus, que diz assim, temos aqui então praticamente duas parábolas, que são ensinos de Jesus, usando linguagem figurada, imaginando eventos, episódios para ilustrar verdades espirituais. E diz assim a palavra de Deus, Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Eu gosto muito desta parábola, ela traz ensinos importantes sobre a administração financeira, econômica e sabedoria nessa área. É uma área que muita gente peca, vamos dizer assim. Eu mesmo já tive sérios problemas com questões financeiras e eu reconheço que a falta foi minha mesmo, no aspecto sabedoria, na administração econômica, né? Vamos lá. Verso 3. Então o Senhor aqui, nessa história contada por Jesus, descobre um certo senhor rico, descobre que o seu administrador principal não está sendo honesto na administração dos bens. Ele chama o administrador para uma prestação de contas e já o avisa que ele não pode continuar sendo o administrador. Versículo 3, o administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. É interessante isso aqui, porque o sujeito tem consciência das suas próprias deficiências, isso é importante. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. O sujeito é perspicaz e inteligente. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Alguns estudiosos supõem, e considerando a cultura da época, que talvez esse administrador estava tirando proveito do comércio do seu senhor e vendendo por preços exorbitantes, acrescentando um valor muito acima do acordado, né? E aí, agora, quando ele se vê nesta situação, na iminência de ser despedido, ele meio que abre mão da parte que ele estava recebendo por fora, que era exorbitante, para cair na graça da pessoa que comercializava com o seu patrão. Versículo 7, a seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Ele está dando um desconto para cada um dos devedores do seu senhor. Olha o verso 8, o Senhor elogiou o administrador desonesto. A pessoa pode ser desonesta, mas ser inteligente ao mesmo tempo, humanamente falando. Não é inteligência espiritual, não é temor de Deus, mas é inteligência. Usando a inteligência para o mal. Porque agiu astutamente. Isso aqui é um ensino de Jesus para nos estimular a agir com sabedoria, com bom senso. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. É interessante isso. Infelizmente, muitas pessoas não cristãs têm mais inteligência em se relacionar nos relacionamentos do que pessoas ditas cristãs. Isso é ruim, é uma vergonha, vamos dizer assim, para muitos cristãos.
Aí ele diz, verso 9, por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. O que seriam as moradas eternas aqui? Muitos entendem aqui que está falando da gratidão, do reconhecimento, da amizade. Conquistar amigos. É isso. Faz lembrar o livro de Provérbios, que tem um provérbio, eu não me lembro a referência agora, que diz que quem conquista almas, sábio é. Muita gente não compreende adequadamente aquele texto, mas ali é conquistar a amizade de pessoas, conquistar gente. Tem um livro secular, muito bom, já li diversas vezes, eu o tenho, Dale Carnegie, A Arte de Relacionar, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Excelente livro. E aí eu ia citando um outro livro que eu também tenho, que já não é mais publicado, do Dale Carnegie, é possível, ainda é publicado, é fácil de ser adquirido e até barato. O outro livro é Arte de Relacionar-se com as Pessoas, de Cecil Osborne, que é um psicólogo cristão norte-americano. Excelente sobre relacionamentos, conquista, amizade. Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Porque ser desonesto é ser desonesto. Pouco ou muito, a pessoa é desonesta. E quem é honesto, seja no pouco, seja no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Esse versículo 11 é uma pergunta retórica fantástica. Se você não administra com sabedoria seus bens materiais, como é que você vai administrar suas riquezas espirituais? Essa seria uma paráfrase desse versículo. Verso 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Como é que você vai conquistar para si mesmo se não é honesto para com o que é dos outros? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você tem que submeter o seu dinheiro ao domínio de Deus. E muita gente fracassa na vida financeira porque não tem submetido o seu dinheiro ao domínio de Deus. Se o sujeito nem exerce domínio próprio, significa que ele não está submetido ao domínio de Deus. Não tem como estar submetido ao domínio de Deus se não se exerce domínio próprio. E aí também não tem como dominar as outras áreas da vida, relacionamentos familiares, disciplina dos filhos, administração financeira, se não exerce domínio próprio e se não está sob o domínio de Deus. Esse princípio é muito simples. Porque eu e você fomos criados primariamente para dominar. É só ler Gênesis 1, 26 a 28. Onde Deus diz, façamos o homem segundo a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que se movem pelo chão. Então Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E disse, Deus abençoou o homem e disse, frutifiquem, multipliquem, encham a terra, sejam férteis, multipliquem, encham a terra, dominem sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que se movem pela terra. Então, o domínio foi dado ao ser humano. E aí Satanás diz lá em Lucas 4,4 que o domínio foi dado ao diabo e agora ele o oferece a Cristo, que não se submete a ele. É um estudo, eu estou tratando aqui resumidamente de um estudo muito sério que muita gente não presta atenção. Então, para dominar o seu dinheiro, você precisa dominar-se a si mesmo. E para dominar-se a si mesmo, você precisa estar sob o domínio absoluto de Deus. E aí Tiago 4,4 diz, sujeitai-vos a Deus. Tiago 4, 7. 7 a 10. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É preciso se submeter a Deus para exercer domínio próprio, para então exercer domínio nas outras áreas da vida, inclusive financeira. Versículo 14, os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Pessoas que eram
materialistas, egoístas, apesar de serem religiosos. Isso é um perigo. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E aí alguém definiu o andar com Deus como amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E Jesus está dizendo que o egoísmo dos homens por coisas materiais é detestável aos olhos de Deus. Versículo 16: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É interessante essa palavra. A lei e os profetas duraram até João. Ainda tem ainda hoje gente querendo seguir a lei de Moisés. É decepcionante isso. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. E esse reino, o forçar aqui, é preciso, vamos dizer assim, força para entrar, porque precisa crucificar-se a si mesmo. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço, ou seja, a lei de Moisés se cumpre em Cristo. E nós, cristãos, estamos sob a lei de Cristo. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Esse versículo aqui não dá lugar, a Bíblia dá lugar até para separação. Há situações em que se é permitido separar, mas a Bíblia não dá lugar para novo casamento. Aí você vai perguntar: o senhor nunca fez casamento divorciado? Já fiz, já celebrei casamento divorciado, mas sempre com a ressalva de que isso é uma exceção. É um outro estudo detalhado para outra situação. Mas trago isso aqui por causa dessa palavra. E se você quer saber o que Deus pensa a respeito de divórcio, é só ler Malaquias 2,16. Deixa eu ver se é 2,16 mesmo ou se é 3,16 para eu não dar o endereço errado. Malaquias, último livro do Velho Testamento, capítulo 2, versículo 16. Depois você lê lá. Verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Outra parábola. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. A situação do Lázaro aqui, o contraste: um homem rico e abastado e egoísta, e um homem pobre, mendigo, doente, que deveria depender do rico, mas o rico não compartilhava sua riqueza com aquele pobre. 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Abraão é o pai da fé na Bíblia, ou o pai dos que têm fé. Ou seja, o mendigo não foi salvo porque era mendigo, é porque ele tinha fé, ele cria em Deus. O rico também morreu e foi sepultado. É interessante dizer isso do rico, que foi apenas sepultado. No Hades, no lugar dos mortos, onde estava sendo atormentado. Quem não teme a Deus vai para o lugar de tormento. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Ele está embaixo e ele olha para cima. Essa é a realidade de quem se distancia de Deus. Então chamou o pai: Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O que adianta uma gota d'água na ponta do dedo molhado? Para nós nada, porque nós temos água em abundância aqui para beber o tanto quiser e não estamos sendo atormentados. Mas para quem está no tormento, tem um grande valor. Eu lembro de um rapaz que, membro da igreja que eu pastoreava, passou por uma cirurgia e os pais estavam cuidando dele, os pais já idosos, e eu me ofereci para passar uma noite com ele no hospital. No dia em que ele foi operado, eu fui passar a noite com ele no hospital. Me parece que ele tinha sido operado de uma úlcera, alguma coisa assim. E o médico, ele já estava em jejum para fazer a cirurgia, e o médico ainda passou um jejum. O jejum continuaria por 24 horas após a cirurgia. E eu passei a noite com ele lá, e de vez em quando a enfermeira colocou um copo d'água do lado e um pouco de algodão,
E aí ela disse, o senhor só pode, de tempos em tempos, molhar esse algodão e passar nos lábios dele, né, quando ele tiver muito... Mas não pode beber de jeito nenhum, comer nem pensar. E eu passei a noite ali, aquele rapaz falou, pastor, molha meus lábios aqui pelo menos. E eu molhava aquele algodão ali, passava nos lábios dele, aquela ânsia. E aí essa experiência, isso aconteceu há muitos anos atrás. Toda vez que eu leio aqui o Lázaro, o rico pedindo para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do dedo na água e aliviar seu sofrimento, eu lembro daquele rapaz. Dá para só para fazer um paralelo. Verso 25, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. O que acontece com a pessoa que morre com Cristo? Vai ser consolado no lugar dos que têm fé. E os que morrem sem Cristo vai ser atormentado no lugar daqueles que morrem sem a fé em Cristo. Pois é, está aqui nessa parábola. 26. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu para o nosso não conseguem. Não tem jeito, lá do outro lado não tem jeito de passar de um lado para o outro. Essa história de purgatório é invenção, não existe. A Bíblia não fala disso. Não ensina isso. A Bíblia só fala desses dois destinos. Verso 27, ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Ele pede para Abraão mandar Lázaro de volta, para anunciar para os irmãos dele o perigo que eles estavam correndo de viver sem Deus. Olha a resposta de Abraão. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O que é Moisés e os profetas? A humanidade viva tem a palavra de Deus e aqueles que a pregam, que eles a ouçam. Aí o rico responde, verso 30, não, pai Abraão, ele disse, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. É uma ilusão de muita gente de que, ninguém voltou de lá para falar. Sim, alguém veio de lá para falar, Jesus, que veio do céu e que após sua morte ressuscitou e ensinou a verdade. O fato é que quando as pessoas não querem crer, nem que o morto ressuscite, vai adiantar nada. Olha o que Abraão responde aqui, verso 31. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem não quer crer, não vai crer, meu amigo. Pode, se eu visse um milagre, mostra, prova, não tem. Não precisa, a gente só precisa da palavra, e quem não quer crer, não vai crer. É assim. Esse é o princípio. Opa, caiu o meu papel aqui, de dentro da minha Bíblia. Muito bem. Vamos orar, mas antes de orar, se você gostou desta leitura, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais que você possa compartilhar esse vídeo. Comente o que você achou, concordando ou discordando aí nos comentários do vídeo. Deixe seu comentário. Não tenho problema nenhum em relação a discordâncias civilizadas, é claro. E eu ignoro se alguém insulta, né? E se alguém está aqui e não é inscrito no nosso canal e gosta desse conteúdo, gostou e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, se inscreva no nosso canal, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, obrigado pelo descanso, obrigado pelo novo dia, por acordar com saúde. Obrigado pela nova oportunidade nesse dia de novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo, da sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo neste novo dia, preservando a saúde de quem está saudável, restaurando a saúde de quem está doente, fazendo milagres a favor do seu povo, meu Deus, tocando com o seu toque curador. Mas caso o Senhor queira usar os médicos, os medicamentos, as internações, as cirurgias, seja feita a sua vontade em nome de Jesus.
Ó Deus, intercedemos inclusive por pessoas que estão tratando com doenças graves para as quais a medicina não tem mais recursos. Faça milagres a favor do seu povo, daqueles pelos quais meus irmãos estão orando, mencionando aí nas suas orações individuais, seus parentes, amigos. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares, fazendo de cada casa um templo de adoração ao Senhor, onde os frutos do Espírito Santo estejam presentes, onde o amor, a paz, a alegria, a paciência, a humildade norteiem os relacionamentos dos casais, os relacionamentos dos irmãos, os relacionamentos dos pais com os filhos, que o seu Santo Espírito dê muita sabedoria aos pais para ensinar os filhos na disciplina e a demonstração do Senhor, que cada casa seja um lugar de paz, de amor, de harmonia, de segurança, de aconchego, de crescimento. Ó Deus maravilhoso. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo porta de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um, meu Pai. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas locais, ó Deus, inspirando os pastores e líderes em geral, renovando a fé de cada um, usando os pastores para conduzir a igreja, olhando para Jesus, trilhando em santidade. Aviva a sua obra no meio dos anos, levanta obreiros para a sua seara, meu Pai. Levanta pastores, homens piedosos, tementes ao Senhor, para aquelas igrejas que estão sem uma liderança espiritual. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a obra missionária, fortalecendo os missionários, protegendo, abrindo portas diante deles, dando sabedoria no exercício do seu ministério, para que vejam o fruto do seu trabalho e glorifiquem ao Senhor com isso. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos nesse dia e compartilhar com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos para a humanidade. Seu sacrifício na cruz no nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, e o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo e o livre acesso à sua presença em oração. Ó Deus maravilhoso, é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo a todos um grande abraço.